as indústrias que já estão mais na ponta já usam sistemas mais modernos. Tem percebido que a esquadria com menor preço não é a que tem o menor custo. Às vezes a inovação ela não é só a tecnologia que está embarcada, né? Fala galera do C3, estamos aqui hoje com o André do Grupo Fisi e o Crescencio, um dos maiores projetistas aí de esquadrias do mercado. Fazer um bate-papo sobre o mercado de esquadrias e as novas tecnologias que o mercado tem aí disponíveis. André, seja bem-vindo, o Crescencio também. André, primeiro queria que você apresentasse rapidamente, falando um pouquinho do grupo. Bom, primeiramente, obrigado, Zagallo, por ter nos convidado para participar aqui do C3 Talks. É uma oportunidade muito legal para a gente de falar um pouquinho da nossa história. O Grupo Fisi é de 1973, esse ano está fazendo 53 anos de existência. A gente nasceu fabricando componentes para esquadrias, daí vem a nossa relação técnica com o Crescencio, que faz um trabalho de consultoria para esquadrias e fachadas no mercado. E a gente tem ampliado a nossa atuação, né? Então, nós criamos sistemas para que os nossos componentes possam ser aplicados. Então, aqui na Revestir, a gente está vindo com a pérgola bioclimática, a guilhotina motorizada, que são produtos que em breve estarão disponíveis aí para as grandes obras do mercado. Tá? Temos também dois braços, que é a Gleson, de película inteligente, e a Neox, que é uma empresa de automação, que ambas fazem sentido na interação com a esquadria. Muito legal. Então, um grupo que acaba abraçando aí três sistemas que são meio complementares. São complementares, legal exatamente demais. Isso, Zagallo. Crescencio, também um pouquinho, por favor, fala da sua história. Bom, primeiro agradecer aí o convite, né? É um prazer estar aqui com vocês. E foi muito legal essa escolha, né? Porque tem toda uma relação com o André da Fisi. A gente, em muitos empreendimentos, a gente tem uma relação conjunta, né? A gente, nos nossos projetos, usam os componentes da Fisi nas soluções que a gente desenvolve. E é muito legal. Eu não sou tão velhinho que nem o André, a empresa só tem 20 anos, né? Menos de 53, completou a maioridade há pouco tempo. Mas é isso, somos uma empresa de projeto, de esquadria de alumínio, e tem atuado aí em grandes empreendimentos, com as grandes consultoras, e é um prazer estar aqui. Muito bom, o Crescencio opera aí, trabalha com grandes associados nossos já há muito tempo. Bom, vamos começar a parte técnica agora, começando pelo Crescencio. É nítido e é óbvio para todo mundo da construção civil as dificuldades de mão de obra, de implantação, atraso. O mercado está sofrendo muito com isso, mas vamos fatiar o pedaço esquadrias aqui, né? O que você entende, Crescencio, que é a maior dor hoje das construtoras no setor de fechamentos de esquadrias e diversos aí? Olha, hoje o que a gente percebe, a dificuldade das construtoras é principalmente em escolher, né, o sistema que melhor vai responder para as necessidades que eles têm. Então, isso porque muitas vezes essas escolhas, elas, quando não tem um parâmetro objetivo definido e técnico, né, que vai trazer resultado para o empreendimento, eles acabam tomando as decisões sempre pelo menor preço. E é claro que muitas construtoras, aquelas que são mais experientes, pelo menos ultimamente, têm percebido que a esquadria com menor preço não é a que tem o menor custo. Então, isso tem mudado recentemente e as construtoras têm investido muito na definição de parâmetros objetivos técnicos para poder nortear essa contratação e escolher aquele sistema de esquadria que vai dar o melhor resultado, vai não dar dor de cabeça na obra. Mas é isso. Então você enxerga que realmente essa parte de escolher só por preço foi vencida? Ah, sim, com certeza. Todo mundo já sofreu um pouco na pele. Essas decisões só de preço geralmente têm um custo muito mais elevado no final, né? Complementando um pouco o que o Crescencio está falando, essas indústrias esquadrias que elas se posicionam num padrão
de médio para alto, elas já estão buscando também, né, Zagalo, sistemas com menos perfis, com mais produtividade, para que esse atendimento à velocidade e a necessidade, né, de prazo das construtoras seja mais eficiente. Então, o entendimento é claro que esquadria é um dos últimos itens, né? Então, normalmente, quando a construtora já precisa reduzir o prazo, que o organograma já não funcionou bem até então, então as indústrias que já estão mais na ponta já usam sistemas mais modernos, né, que trazem a eles uma eficácia maior na produtividade e na entrega, no prazo final da empresa. Eu ia até te perguntar isso, André, complementando aqui. Então, eu entendo que as consultoras já entenderam o fator custo-benefício e não mais preço, né? Mas você, como um cara inovador, que tem tecnologia de ponta, como que você tem sentido que as consultoras estão absorvendo essa história da tecnologia agregada ao sistema? Então, Zagalo, esse é o grande ponto que eu acho que a construtora, eu acho que a indústria desenvolvedora, que é o meu caso, precisa se aproximar mais das construtoras, né? A gente usa um canal muito importante, que são os consultores de esquadria, e está aqui um ícone da consultoria de esquadrias, que é o Crescencio, para levar essas tecnologias, né, para levar essas novidades, essas inovações até a construtora. Até a minha busca do C3, né, Zagalo, é exatamente por conta dessa aproximação. Né? Tem muitas questões, como a motorização das esquadrias, como novos produtos que trazem uma segurança maior, até uma aplicação dos nossos produtos na própria esquadria muito mais ágil e prática, que ainda não estão sendo aplicados. Então, nós, como indústria, a gente tenta o tempo inteiro se aproximar da construtora, embora não seja um tema tão relevante, financeiramente falando, para a construtora, né? Não é um custo alto, o custo dos componentes, a gente tenta se aproximar para tentar trazer uma tecnologia um pouco maior. Né? Outro ponto que eu acho interessante é deixar preparadas as esquadrias para uma integração com o próprio Smart Home, porque é inevitável que isso seja o futuro dos consumidores das construtoras. Né? É raro hoje alguém comprar um apartamento e não pensar em fazer uma automação, certo? E aí até acho que a construtora deixa uma brecha nesse sentido, porque não entrega isso, né? A maior parte das construtoras, a maior parte dos empreendimentos não entrega a preparação ou até um kit de automação, né? Que poderia ser ofertado para o próprio cliente da construtora. Né? Entendo que o que você está falando é que tem dinheiro na mesa e talvez não esteja sendo percebido, além de, óbvio, preparar e entregar o empreendimento com uma sofisticação e uma qualidade melhor para o consumidor final. Mas o que eu entendo? Eu acho que passa um pouquinho pela área aqui até do Crescencio ou de outros profissionais que envolvem o pré-projeto. Né? Eu entendo que é o que você falou. Quando o fabricante está próximo da construtora, a construtora é uma construtora que entende a importância da diferenciação e do pré-projeto antes de tudo isso, o custo da implantação da tecnologia ele é infinitamente menor. Estou certo, Crescencio? Sim, tá. Tem toda a razão. Na verdade, isso que o André falou também, ele tem razão. Eu acho que assim, o consumidor ele está ávido pela inovação, ele está ávido pela automação e tudo mais. E cada vez mais esses sistemas eles estão sendo cada vez mais acessíveis, né? Eu faço um paralelo, a nossa indústria não é muito diferente, por exemplo. Antigamente a gente tinha, se a gente falasse de condução assistida em automóvel, a gente só falava em Tesla, né? Hoje tem esse sistema disponíveis em vários modelos de automóvel, então essas tecnologias estão cada vez mais disponíveis. A das esquadrias é a mesma coisa, então sistemas de abertura automática, sensores que podem identificar chuva, fechar a janela e tudo mais, estão presentes, estão disponíveis aí. Então, o que antes era uma inovação, alguma coisa diferente do mercado, amanhã o mercado vai exigir esse tipo de sistema e ele vai passar a ser referência de mercado e não mais aquilo que é inovador, aquilo que é novo. Complementando isso que o Crescencio falou, tem uma questão interessante, né? A gente fala muito de casa inteligente, né? De smart house, né? Que é
Smart Home, que é o termo em inglês. Mas não existe casa inteligente sem a esquadria integrada, né? Porque a esquadria, ela tem papéis fundamentais na interação do ambiente externo com o ambiente interno e no próprio ambiente interno. Então, são as esquadrias que controlam uma boa parte da segurança. Então, quer dizer, a esquadria tem que prover segurança, né? Tanto de acesso quanto de intempéries, né? Ela tem que prover uma administração da ventilação, ela tem que prover uma administração da luminosidade, certo? E ela também tem uma função, quando a gente começa a falar de sistemas não tão complexos, até bem aplicados hoje em dia com o persena de enrolar externa, de uma proteção térmica e acústica, certo? Então, se você não tem, dentro de uma casa inteligente, a integração da esquadria com a automação, vai me desculpar, Zagalo, não é uma casa inteligente. Você cria um Frankenstein, né? Você põe um robô para empilhar tijolo. Você exatamente. Você colocou ali uma brincadeira de iluminação, uma brincadeira de ar-condicionado, mas não é uma casa inteligente, né, Zagalo? Então essa é só a casa ligada na tomada. Isso, é uma casa ligada na tomada, perfeito. E é exatamente por isso que a gente entrou nesse setor, né? Como a gente tem um portfólio de motorização, Maxiar, persena de enrolar, corrediça, brise, a gente tem motorização para todas essas soluções. Quando a gente abriu a empresa de Neox, que é de automação, a principal questão que a gente queria resolver é exatamente essa integração das esquadrias com a automação. E eu acho que ainda a percepção do mercado de construção ainda está baixa em relação a essa possibilidade, até como você comentou, de dinheiro na mesa que não está sendo aproveitado, né? Eu acho que realmente estão pensando muito mais no recheio, né, do que na performance. Eles estão olhando, como vocês falaram, a casa está toda ligada na TV e eu controlo por um aplicativo. Mas e o resto, né? É como você falou, o conforto térmico e acústico, como por exemplo, as construtoras deixam ali, elas permitem o fechamento da sacada. Aí todo mundo vai lá e coloca aquele sistema de dobrar assim. Uhum. Que ele vaza vento, ele vaza som. Eu nunca conheci nenhum que depois de algum tempo não desse algum defeito. E isso não traz conforto nem qualidade para o cliente, né? Então, às vezes, já deixar preparado para um fechamento de alta performance, automatizado e tudo mais, é a solução que às vezes não vai custar na última linha ali tanto, se você planejar, né, lá atrás no projeto. E a hora que o cliente for entrar, ele tem opções do que entregar para o consumidor, para a casa dele, né? Sim, a unidade dele vai estar preparada para isso, né? E ele vai ter as opções que são eficientes. Depois fica uma escolha do cliente do proprietário do apartamento, né? Não é um especialista e ele vai muito mais na emoção ou no custo, sem ver os aspectos técnicos, né? De cada sistema. E precisa estar integrado, né? É exatamente isso. Então, eu acho que o grande desafio aí é realmente a gente conseguir fazer essa interlocução, né, entre a construtora, perceber o valor do produto para o cliente dele, para o cliente final, que é um leigo, como o próprio Crescencio falou, não ser induzido a tomar decisões erradas. E você usou um exemplo, Zagalo, que é interessante, porque existem, né, e a gente trouxe agora para o Brasil e estamos desenvolvendo, nacionalizando esse produto, que é a guilhotina motorizada, né? Essa guilhotina motorizada, ela substitui, né, o gradil e o fechamento de sacada num produto único e motorizado, né? Que pode ter sensor de chuva, pode ter placa solar para alimentação do motorização, mas o que acontece? A obra precisa ter um preparo para receber esse produto. Tem que vir lá do projeto do Crescencio, o projeto da arquitetura. Esse mercado ele precisa interagir com essas inovações para que ela possa realmente chegar no consumidor final. Então, é muito importante que as construtoras comecem a ter esse olhar, né, para as inovações de uma maneira, inclusive, a facilitar a integração dessas inovações. Tá? Eu entendo que o momento agora é preocupação de mão de obra, não é isso? É preocupação com a entrega, mas as inovações também vêm resolver esses casos, né? Se a gente não pensar um pouquinho à frente, a gente nunca vai sair da situação atual.
É verdade. Muitas vezes a inovação ela não é só a tecnologia que está embarcada, né? É o processo de produção, é a questão da industrialização, processos que eliminam desperdício, enfim, tudo isso dão velocidade, dão produtividade para reduzir custo, né? Então, inovação também é isso, e acho que está integrado nesses sistemas novos de esquadria, como a guilhotina que o André mencionou. É interessante, eu fiz uma reunião com um escritório de arquitetura voltado para empreendimentos verticais, né? E eu achei até muito interessante a primeira pergunta que ele fez. Foi assim: quais são as medidas que são interessantes para você ter produtividade? Olha só, que pergunta inteligentíssima, né? Porque eu tenho um ganho se eu fizer a barra de alumínio normalmente é de 6 metros, né? Se eu fizer ali um múltiplo de 6 metros, a gente consegue uma produtividade muito grande, né? Você elimina uma operação de corte, você tem acaba com o desperdício de matéria-prima. Então são critérios muito importantes para nascerem junto do projeto e chegar até a construtora de uma maneira mais efetiva. Um outro ponto é que nesses casos a gente industrializa tudo. Então a gente manda o kit da pérgola, o kit da guilhotina. E isso facilita muito e melhora muito a questão do prazo de entrega, né? Então, como bem o Crescencio pontuou, inovação nem sempre, aliás, quase sempre, não significa complexidade. E eu acho que é isso essa barreira que tem que ser quebrada, Zagalo. É um ponto muito importante, André, que a gente tem debatido muito no mercado de construção civil, essa relação do fornecedor com a construtora. E, assim, não só o fornecedor com a construtora, mas todo o ecossistema, né? A gente defende muito a industrialização, e às vezes a pessoa olha a industrialização como custo ou como uma inovação que não vai trazer nenhum tipo de benefício. E esse escritório, eu sei quem é que você está falando, eu estava junto com você, né, nessa reunião, e infelizmente ainda são poucos escritórios que fazem essa integração com a construtora. Infelizmente, o projeto ainda sai da cabeça do construtor. Aí é por isso que vem lá, vão de 5 e 24. Por quê? Porque quem fez o projeto não entende nada de fechamento de esquadria. Aí o custo da esquadria vai lá em cima. E aí o cara fala, mas pô, tá caro. E aí tem esse debate que ninguém pensou. Falou, por que tá caro? Tá caro porque a barra tem 6 metros, você perdeu tanto assim, não sei do que. Então, Crescencio conhece o Paulo de Oliveira, né, que é Sim. o nosso embaixador aí de industrialização, e ele defende muito isso. Quem define o vão da esquadria é o fabricante, não é o construtor, pelo amor de Deus, gente. Tô errado, Crescencio? Não, tá correto. Na verdade, a gente tem que racionalizar os materiais, né? E a gente tem que buscar extrair o maior aproveitamento possível desses materiais, dos substratos que vão formar a esquadria, dos componentes. O André conhece muito bem, muitas vezes algum componente, roldana, fecho, braço, tem limitações, né? Então, não faz muito sentido, por exemplo, você usar esquadrias que não que ultrapassam essas limitações, mas que você sobe o nível de algum componente, ele se torna mais caro. Então, você tem uma esquadria com uma dimensão pequena e um componente muito caro, desproporcional para um equilíbrio, né, de custo e tudo mais. Então, assim, tem que deixar o especialista opinar e os arquitetos também ter o bom senso de saber esses limites e ajustar para a gente ter um projeto mais racionalizado e equilibrado com os objetivos da construtora também, né? É isso. E o C3 está aí para isso, gente. O C3 está aí para fazer essa conexão do fabricante com o projetista, dos dois com a construtora. Esse é o nosso papel. A gente quer que todo mundo se converse um pouco mais para poder ter um mercado de mais alta performance onde todo mundo vai sair ganhando. Essa é a nossa proposta. Legal. Zagalo, e eu tenho aqui que te parabenizar porque na minha leitura você tem feito isso muito bem, né? Eu gostei muito do clube, ele proporcionou, né, esse contato com, acho que os principais players, tanto no mercado da arquitetura quanto da construção. Então, de novo, parabéns e obrigado pela oportunidade. É isso aí. Também queria agradecer. Eu vou fazer das palavras do André as minhas também, porque eu acho que esse clube ele tem todo o sentido, né? Ele reúne, acho que, os maiores players do mercado de construção,
de uma maneira assim bem descontraída, mas que a gente discute as dores, a gente propõe as soluções e o mercado evolui com isso, porque não é um espaço, né, Zagallo, de todo mundo guarda ali o seu segredo, não, é um espaço de compartilhamento, e a gente só vai evoluir se a gente conseguir compartilhar as boas ideias, as dores, os problemas e as soluções também. É isso mesmo, é isso que a gente propõe, Crescêncio. Você conseguiu resumir o clube em poucas palavras. A gente propõe um ambiente agradável, com um monte de gente que hoje está se empurrando um contra o outro, às vezes, mas a leveza que a gente coloca faz com que todo mundo, a gente seja um imã, que todo mundo consiga abrir as informações e trocar essas coisas de forma de alta performance. Eu agradeço demais a presença de vocês, gente. E para quem estiver assistindo esse podcast aí, conheçam melhor a Fisi, conheçam melhor o trabalho do Crescêncio, porque são duas empresas maravilhosas. Obrigado a todos. Obrigado. Obrigado.